Hi everybody, I missed you. Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo e falar de um assunto no inglês que eu gosto muito. A gente vai falar hoje sobre o Simple Past Tense. O Simple Past Tense é um tempo verbal usado para ações que aconteceram no passado, um determinado tempo no passado. E um tempo acabado, um tempo que já acabou, que não volta mais. E para fazer a estrutura do Simple Past, nós usamos um auxiliar did. Então, quando a gente vai fazer uma pergunta, né, to make questions, we use the auxiliary did. Para fazer também o passado, a gente precisa saber que no passado a gente usa dois tipos de verbo. E a conjugação é a seguinte: são verbos irregulares, que são verbos terminados em ed ou ied, e verbos irregulares, que são verbos que nós temos que pegar uma lista de verbos irregulares, né? E conhecer esses verbos. Eles são irregulares, então eles não têm uma regra. Então a gente precisa recorrer a essa lista. E essa lista é facilmente encontrada na internet, né? Você procura lista de verbos irregulares em inglês, você terá aí milhares de opções, né? Nós vamos utilizar da segunda coluna de verbos. A primeira é o base form, a forma base normal do verbo. A segunda é o simple past, né? E a terceira coluna é o past participle, que não nos interessa agora. Então, para usar os verbos irregulares, precisamos recorrer a uma lista de verbos e procurar ali esses verbos. E os verbos regulares, como eu já disse, eles são verbos terminados em ed ou ied. Exemplos de verbos regulares: o verbo work, worked, o verbo like, liked, want, wanted, wash, washed. Verbos regulares também, só que agora terminados em ied. Study, studied. Cry, cried. E aí a gente tem que chamar atenção porque verbos terminados em y, né, quando a gente vai jogar no simple past, no passado, nós vamos retirar esse y e colocar ied. Mas somente se esse y for precedido de uma consoante. Se ele for precedido de uma vogal, não. Se for precedido de uma vogal, ele continua como normal, só colocar o ed, como play, played, stay, stayed, porque são precedidos de vogal. Aí é só acrescentar ed. Mas se o verbo for terminado em y e precedido de uma consoante, a gente vai ter que tirar esse y e colocar ied. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu entrei nessa questão de verbos e comecei a falar? Porque a gente vai precisar fazer uma mudança no verbo quando a gente utilizar da afirmativa no simple past. Let's to make questions. Vamos começar pelas perguntas primeiro. Os auxiliares que nós utilizamos no inglês são vários. E para fazer perguntas no simple past, nós usamos o did. Então, eu quero perguntar, por exemplo, did you work yesterday? Então, eu quero saber se você trabalhou ontem. Presta atenção que eu marquei bem o tempo. Yesterday. Yesterday, ontem. Did you work yesterday? Você pode me responder de uma forma curta. Yes, I did. No, I didn't. Mas a gente agora vai fazer as long answers, porque a gente precisa pegar a manha de verbo, não é? Então, eu vou responder afirmativamente. I worked yesterday. Eu fiz uma mudança no verbo. Porque se você reparar, minha pergunta foi: did you work yesterday? Did you work yesterday? E a resposta afirmativa: I worked yesterday. Então, nesse verbo work, que é o verbo trabalhar, eu acrescentei ed, né? Que nós acrescentamos no passado. Acrescentei por quê? Porque nós estamos utilizando de uma afirmativa, affirmative sentence. Na question, eu usei o verbo normal, work, sem mudança. Affirmative sentence, we need to change the verb. Worked, I worked yesterday. Negative, I didn't work yesterday. I didn't work yesterday. O verbo ficou normal, né? Não teve nenhuma mudança, work. Por quê?
Porque, como eu disse, a mudança só vai ocorrer na frase afirmativa. Para todas as pessoas, sim. I, you, he, she, it, we, you and they. Independente da pessoa, você vai pegar o verbo e vai colocá-lo no passado na frase afirmativa. Did you study last night? Pay attention. Did you study last night? Yes, I studied last night. Então, esse verbo study, eu acrescentei o IED, porque como eu já expliquei, como eu falei anteriormente, ele é um verbo terminado em Y e a gente precisa tirar esse Y, pois ele é precedido de consoante, e acrescentar, introduzir o IED. I studied last night. I didn't study last night. Na negativa, o verbo continua normal como uma question. Study, study. Afirmativo, studied. Passei ele para o passado. Vamos trabalhar com mais exemplos. Did you talk to her last month? Talk. Talk também é um verbo regular. Yes, I talked to her last month. I talked. No, I didn't talk to her last month. Acabou. É um tempo passado. Para fazer as perguntas, eu usei o verbo normal, talk. Para fazer a afirmativa, talked. Negative, talk again. E a gente usou o didn't, né? Eu não falei sobre o didn't, porque a gente fica sempre muito preocupado com aquela questão de afirmativa, de trocar o verbo. Mas a negativa nós temos o didn't. Did not, didn't. A forma contraída, contraction form. I didn't talk to her last month. Que nós usamos a auxiliar da negativa, né? Do passado. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o simple past, mas aí eu vou dar exemplos de verbos irregulares, que são aqueles que a gente tem que fazer a consulta na lista de verbos. A gente precisa da lista, porque assim a gente vai aprendendo o verbo, né? Na prática, na fala, falando, escrevendo, consultando a lista, que pode também ser facilmente encontrada nos dicionários, ok? Então, hoje a gente falou sobre o did, auxiliary did. Ele não tem nenhum significado, ele só aparece para mostrar que o tempo verbal é o simple past. Nós modificamos os verbos na afirmativa, apenas na afirmativa. Negative sentence, we use didn't. Ok? E nós temos dois tipos de verbos regulares, terminados em ED ou IED, e os verbos irregulares. No próximo vídeo, então, eu vou falar mais um pouquinho sobre verbos, ok? See you!